Pronto, Alisson. Alisson já disse logo. Vou aparecer na aula. Gente, meu povo querido, maravilhoso, olha só. Professor Lucas Rocha falando aqui. Professor Irã Andrade está aqui na nossa presença. Gente, esse encontro aqui demorou muito tempo para acontecer. Eu amo esse cidadão que está aí. É um cara fenomenal. E agora a gente vai ter finalmente uma aula, eu e ele, sobre filosofia, sociologia e redação. Tá certo? Vocês, meus queridos estudantes que estão presentes, vamos gravar a aula porque como é que eu não deixarei esse momento gravado, tá? Deixarei gravado eu, professor Irã, sobre uma aula extremamente importante, que é filosofia e sociologia nas redações. Estão enxergando aí direitinho? Eu estou, perfeitamente. Alunos, por favor. Deixem aí, por favor, o nosso projeto. Tá tudo certo? Pronto, vamos nessa. Gente, olha Gente, olha só. Qual é o objetivo dessa aula? É a gente conseguir mostrar aos estudantes que filosofia e sociologia são repertórios maravilhosos para as redações. Mas não só isso. A gente consegue estabelecer esse tipo de construção em virtude, principalmente, da organização das ideias. Então, vejam, ó, hoje falaremos pelo menos da parte 1, né, Irã? Sim, sim. Pelo menos da parte 1. Hobbes, Locke, Schopenhauer, Sartre e Haringey. Escolhas aleatórias. Meu querido amigo Irã me permitiu escolher aleatoriamente. Não sei se é da predileção dele, mas vamos para cima. Thomas Hobbes, meu querido amigo Irã, fique à vontade, comente desse cidadão. Beleza. Então, mais uma vez, boa noite a todas e todos. Quero agradecer a presença de todos vocês. Nós fizemos uma campanha aqui, uma força-tarefa na minha cidade, Caracaju. Lucas também o fez aí em Salvador. Então, a gente está fazendo essa ponte, essa conexão Sergipe-Bahia, esses estados que sempre tiveram próximos, né? Temos muita identidade. Então, qual a ideia? Primeira coisa que você deve compreender a respeito do Thomas Hobbes, é muito mal compreendido às vezes, Lucas. Eu costumo dizer que ele é falsamente associado a um contratualista absolutista, como se não fosse um filósofo preocupado com a cidadania, com as garantias e, sobretudo, com uma coisa que, quando eu fiz direito, que também é outra área da qual faço parte, a gente fala em segurança jurídica. Então, por exemplo, não há segurança jurídica se não houver um Estado cujas leis sejam firmes, cujas leis sejam taxativas e sem um devido processo legal. Hobbes diria que se não houver esse Estado forte e esse devido processo legal para analisar casos em concreto, para julgar situações mais díspares, você tem um estado de barbárie, você vai ter uma selvageria. Então, Hobbes ele é um teórico contratualista, e a primeira coisa que a gente precisa mencionar aqui, meu povo, que o contratualismo é muito mais uma metáfora. O que é que essa metáfora ela quer caracterizar? Que o Estado é um mal necessário. Então, você vai pegar qualquer teoria filosófica sociológica, eu diria, e elas vão estabelecer o Estado como um mal. Exemplo, se você pega a figura dos liberais, por exemplo, John Locke, Adam Smith, eles dizem que o Estado é um mal
necessário. Se você pega Karl Marx, ele vai dizer que o Estado é um mal provisório. E se vocês pegam, por exemplo, os anarquistas, também chamados de socialistas libertários, o Estado é um mal desnecessário. Mas aí já é outro rolê. Mas o fato é, qual a ideia de Hobbes? Qual a premissa dele? Ele, como um grande conhecedor da literatura bíblica, ele vai lá no livro de Jó, livraço a propósito. Eu sempre brinco, Lucas, que eu sou um ateu, graças a Deus, e gosto deveras da Bíblia, porque eu tenho uma formação evangélica e tal, que trouxe a importância da leitura, etc. E li o livro de Jó, que é uma das coisas mais belas, impactantes que eu pude apreciar na minha vida. E lá no livro de Jó, há uma menção a um monstro marinho, que é uma referência à mitologia mesopotâmica, que é o Leviatã. E o Leviatã, basicamente, é aquele monstro que ele amedronta a tudo e a todos, mas ele impede, digamos assim, que os peixes maiores venham a devorar os peixes menores. Então, ele é um mal necessário. Porque qual é a ideia do Leviatã? Ele ocasiona a ordem social. Quando você lê o Leviatã, ele vai citar um outro monstro, que é uma referência também à mitologia lá da Mesopotâmia, que é o Behemoth, que é uma banda de, quem conhece, de black death metal da Polônia, Behemoth. E o Behemoth é o deus da desordem. Ao passo que o Leviatã, a quem o Hobbes carinhosamente chama o Estado, é o deus da ordem. Então, ele é um mal necessário. Então, qual a ideia de Hobbes? Né? Se a gente for para a nossa Constituição, fazendo um link aqui até com as nossas garantias constitucionais, lá no artigo 5º, vai dizer que todo cidadão brasileiro, nato ou residente em nosso território, ele tem direito a 5 garantias básicas, né? Direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Só que o que é que os contratualistas pensavam, a exemplo do Hobbes? Que dentre essas garantias há uma hierarquia. Então, hierarquicamente, o que é que Hobbes considera para que haja uma figura de uma possibilidade de coexistência, uma vida social minimamente harmônica, que o Estado tem como grande premissa garantir a segurança coletiva. Aí, para os mais nerds tipo a gente, Lucas, eu sempre faço uma ponderação. Melhor forma de você lembrar do Sir Thomas Hobbes. É isso mesmo, ele foi Sir, da cavalaria britânica, etc., né? Das honrarias. E para a melhor forma é você lembrar da Guerra Civil da Marvel. Porque quando você vai lá para a Guerra Civil, estão todos familiarizados com a história? Tanto o filme como o HQ? Podem falar no chat que eu estou observando. Estou ouvindo vocês aqui, viu? Bora, meu povo. Pronto. Então, se você está familiarizado com a história, qual é o rolê que acontece lá em Guerra Civil? O Estado americano, de maneira bem popular na história, na ficção, decide criar uma lei chamada Lei de Registro. Lei de Registro. Lei de Registro. Pergunta, por qual razão? Porque, dado que você tem agora indivíduos com poderes sobrenaturais, extraordinários, e que podem fazer um mau uso desse poder, né, em nome de interesses mais escusos particulares, o Estado pensou, quem não deve não teme, então faremos um registro para que os mutantes, para que essas pessoas com poderes, elas sejam monitoradas pelo Estado. Beleza? E quem vai se colocar a favor dessa nova lei a ser deflagrada é exatamente o Homem de Ferro. Então, qual a paralelo que eu faço? O Homem de Ferro representa filosoficamente Hobbes. Porque Hobbes é o cara que entende. A Diogão é um professor maravilhoso daqui, inclusive, que veio participar conosco. Muito, viu? Diogão, se quiser falar também, fica à vontade, você é fera. E aí, o Tony Stark, né, o playboy, filantropo, né, todas aquelas adjetivações que ele usa para ele vai defender essa perspectiva hobbesiana, porque ele entende que a segurança coletiva é a premissa mais básica para o Estado-nação, sobretudo para os Estados Unidos, que vive toda essa situação fatídica do terrorismo, né, etc. Agora, por que Hobbes assim percebe? Porque a gente vai agora analisar a natureza humana para ele. E daí vocês devem lembrar daquela frase clássica do Thomas Hobbes, segundo a qual ele assevera: o homem é lobo do homem. Então, a natureza humana é ruim. Diferente, por exemplo, de Rousseau, que é um outro contratualista posterior a Hobbes, que entende que não. Nós somos naturalmente bons. Foi a sociedade que nos corrompeu com essa lógica de competição, essa lógica de desigualdade. Inclusive, Rousseau pensava, todos nós nascemos livres.
mas depois nos encontraremos acorrentados em todas as partes, porque as convenções, a ideia de disputa, isso faz com que nós tenhamos uma vida um pouco comedida e de alguma forma, adestrada pelas instituições sociais. Meu Mas querido o Irã, fato, pode falar. Irã, se houvesse uma questão que trabalhasse a ideia de que Hobbes é pessimista e Rousseau é otimista, caberia? Cara, acho que é uma perspectiva um tanto quanto subjetiva, que, por exemplo, do ponto de vista da filosofia, sim, porque a filosofia ela carrega em si uma visão, digamos, mais libertária, desde Sócrates. Por exemplo, há quem compare filosoficamente Sócrates a Jesus. Jesus dizia: conhecereis a verdade vos libertará. Sim. E Sócrates, ele entendia que se você conhece, você tem a possibilidade de sair da caverna. Porque, a despeito da história da alegoria da caverna ser narrada por Platão, ele diz que a história é contada por Sócrates, certo? Então, filosoficamente, como a gente prega essa ideia de uma liberdade, e aí Francis Bacon, saber é poder, etc e tal, eu diria que na perspectiva filosófica, sim. Mas, Lucas e pessoal, quando a gente vai para uma perspectiva do justnaturalismo, do contratualismo, na ótica do direito, eu diria que ele não seria pessimista, ele seria realista. Sim. Aí você pergunta, Irã, por que ele seria realista? Porque há uma premissa no direito, traduzido no latim, vou falar em português, é melhor. Onde há sociedade, há conflito. Quando você pergunta para Temis, né, que é a deusa da Da justiça, né? justiça. Exato. Qual a necessidade do direito e da intervenção do Estado? Porque onde há sociedade, há disputa. Onde há sociedade, há conflito. Então, Hobbes diria o quê? Já que eu não sei lidar com a minha liberdade, porque naturalmente eu sou ruim, eu sou perverso, eu sou medonho, eu poderia usar vários adjetivos para descrever como é que o Hobbes caracteriza a humanidade. Porém, como ele não acredita nessa bondade, e pelo contrário, ele acredita como é sórdido, digamos assim, na sua análise da natureza humana, ele entende que a segurança jurídica, a segurança coletiva é essa garantia a ser deflagrada pelo Estado, né, viabilizada pelo Estado. Então, eu diria que depende. Então, no contexto jurídico, é até importante pensar que é algo positivo, porque nós não saberíamos lidar uns com os outros se não houvesse a figura do aparato legal e da lei que ela pode punir se houver algum agravante em relação ao ordenamento jurídico, entende? Então, acho que é muito subjetivo. Mas, filosoficamente, faz sentido o que você fala. Por direito, nem tanto. Então, olha a questão da ótica, né? Perfeito, queridão. Posso avançar? Com toda certeza. Ó, nosso querido amigo Irã falou de Hobbes. O tema que eu trago é a valorização do diploma universitário em discussão no Brasil. Olha essa introdução. A máxima do filósofo britânico Thomas Hobbes, de que conhecimento é poder, ainda se mostra atual e verdadeira no Brasil. Em contraste, apesar do aforismo, referência à fala, a valorização do diploma universitário no Brasil se mostra desvirtuada, o que precisa ser combatido. Com o intuito de pensar essa discussão acadêmica, é preciso analisar a formação para o mercado de trabalho, além de refletir como o título superior pode intervir na sociedade. Deixa eu permitir aqui a pessoa. Ok, ó, o aforismo em Thomas Hobbes, que é um aforismo que Ira não falou, porque não faz parte do escopo natural. Conhecimento é poder faz parte dessa imagem do Thomas Hobbes. Deixa eu dizer, valorização, diploma universitário, discussão, Brasil. Vocês sabem que toda vez que vocês forem fazer uma introdução, vocês precisam colocar todas as palavras importantes do tema. Se o tema é volta,
Valorização, diploma universitário, discussão Brasil. Precisa ter todas essas. Nós temos. Apesar do aforismo, é referência ao repertório. Então, nós temos um repertório validado. Percebe? Com o intuito de pensar essa discussão acadêmica, é preciso analisar a formação para o mercado de trabalho, tema do desenvolvimento 1, além de refletir como o título superior pode intervir na sociedade. Tema do desenvolvimento 2. Tudo bem? Meu querido amigo Irã, fale de John Locke. Voltemos. Falar de John Locke, para mim, é um prazer enorme, porque talvez seja, se eu tivesse que eleger aqui meus 3 orixás da filosofia, professor Lucas, por assim dizer, metaforicamente falando, eu diria que John Locke está entre eles. Eu sou apaixonado por Voltaire, sou apaixonado pelo John Locke e pelo Nietzsche, né? Só fazendo aqui uma leitura do comentário do professor Diogo Reis, professor muito porreta aqui nosso. Ele, a questão do conhecimento é poder, está muito relacionado a Francis Bacon, especialmente relacionado ao conhecimento científico. Exatamente, Eu até ia fazer esse adendo, Lucas. Eu acho até mais ficou perfeita a relação com Hobbes, faz muito sentido, mas eu acho que em termos de pertinência, concordo com o Diogo. O Francis Bacon, que foi um grande nome do empirismo, ele seja até mais adequado. Aí você, por quê? Porque ele fala especificamente da relevância do poder científico para nos tirar desse mar de ignorância, né? Quando ele fala da importância do conhecimento científico, crítico, empírico, etc. E ele influencia ninguém mais, ninguém menos que Augusto Comte, que vai trazer uma premissa interessante. O Comte dizia, que é o pai da sociologia do positivismo, que a grande função da ciência é saber para prever e prever para poder. Ele até estende essa frase, do saber é poder, certo? Mas claro que a menção a Hobbes ficou perfeita, certo? Mas aí o Locke, né? Eu brinco até com os meninos aqui. O João Cadeado, você é uma piada um pouco de velho, mas o João Locke, John Locke, ele é um contratualista liberal. Aí isso cria, Lucas, Diogo, né? Vou até comentar no chat, algumas confusões, porque as pessoas acreditam que o liberalismo do qual John Locke faz parte é o liberalismo econômico. Não é. John Locke sempre foi considerado um liberalista, alguém do liberalismo político, liberalismo social e político. O econômico é uma coisa que vem depois, já no florescer do iluminismo, com Adam Smith, lá na obra A Riqueza das Nações. Então, por que é importante entender que ele é um teórico do liberalismo? Porque ele é o primeiro a consagrar, no campo dos direitos, 3 garantias básicas. Ele vai dizer que sem essas garantias a gente não pode exercer a nossa cidadania, que é o direito de ter direitos, basicamente. Que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Então, o John Locke ele vai nos dizer, basicamente, que os direitos civis, que estão consubstanciados, mais uma vez, no direito à vida, liberdade e propriedade, são as garantias mais relevantes que um Estado, numa ótica contratualista, deve nos proporcionar. Beleza? Por que ele diz isso? Aí vamos fazer aquela outra relação nerdística. Se eu falava para vocês que em guerra civil o Homem de Ferro representaria a filosofia, a perspectiva de Hobbes, aí eu digo a vocês também de forma didática, que em guerra civil, aquele que se assemelha com John Locke é o Capitão América. E qual a lógica? Mais uma vez, a história é bacana, excelente, acho que é um pano de fundo espetacular. Quando o Estado norte-americano decide criar a lei de registro, o primeiro famoso ícone que vai contestar, vai se pronunciar contra, vai ser exatamente a figura do Capitão América, porque ele entende que os Estados Unidos surgem desde lá da época da independência, questionando exatamente toda a arbitrariedade da metrópole inglesa, inspirada em princípios do iluminismo, cujo um dos principais nomes é John Locke. A gente sabe que John Locke é um dos pioneiros do iluminismo, como você vai ter Isaac Newton, como você vai ter o próprio Francis Bacon, que está na passagem do Renascimento para o iluminismo também. Então, a primeira coisa básica é, John Locke entende que um Estado só é legítimo
certo? Se esse Estado, cujo poder a ele é outorgado, emanar do povo e representar o povo. E representar o povo significa, basicamente, considerar esses três aspectos. O Estado vai ter que, de fato, viabilizar, certo, o direito que eu tenho à vida, à liberdade e propriedade. Curiosamente, Lucas, a gente poderia fazer uma treta aqui e dizer, por exemplo, que um país, um Estado-nação, que lá na passagem do século, início do século XVIII, se prontificou, por exemplo, a estabelecer essas diretrizes do iluminismo, é um Estado que particularmente quebra muitos desses aspectos, que são os Estados Unidos da América. Por exemplo, John Locke disse que o direito à vida é um direito inalienável, é um direito inviolável. A propriedade é um direito inviolável. Não à toa nos Estados Unidos, a gente sabe que se eu invadir a casa de alguém nos Estados Unidos, o cidadão tem todo o direito de proteger a sua propriedade com arma de fogo, por exemplo. No Brasil já é uma coisa um pouco diferente. Aí eu sempre ilustro aquele filme, não sei se vocês se lembram daquele filme da animação Up, que tem logo no começo do filme, você vê um distrito industrial, aquele arranha-céu, centro comercial, indústria, a porra toda, né? E de repente você olha a casa de um senhorzinho intacta lá, no meio a esse manancial industrial, porque ele não é obrigado a vender, porque a propriedade dele é um direito discricionário dele, é um direito personalíssimo, é dele. Isso vem de John Locke. No Brasil, não. No Brasil, por exemplo, aqui na minha casa, se o Estado descobre que aqui tem um potencial absurdo para extração de algum minério ou de petróleo, aqui estou viajando, certo? O Estado, em nome da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, pode fazer com que eu venha a ter minha casa expropriada. Porque no Brasil a gente estuda em direito administrativo que o Estado tem primazia sobre o indivíduo. No caso dos Estados Unidos, como o liberalismo de John Locke é forte, o indivíduo tem um poder discricionário, ele tem o direito à liberdade em relação à propriedade. Tudo bem? Essa é a parte mais da questão contratualista, política e jurídica. Quando você vai para o empirismo, né, o empirismo que significa experiência ou experimentação, John Locke é um dos pioneiros dessa teoria. Outro nome a gente acabou de citar, que é o Francis Bacon, outro grande nome do empirismo. E qual a ideia de John Locke? Que ele vai pegar e dizer não, que é um pré-socrático. Ele vai dizer o seguinte: não há nada no intelecto que não tenha passado pela experiência. Então, John Locke, com a teoria da tábula rasa, acho que é comum a todos vocês devem todos conhecer, ou a teoria da folha em branco, né? Nós nascemos como uma folha em branco, como uma tábula rasa, e que será preenchida de acordo com a experiência que a gente enfrentar. John Locke, né, meu querido Isso. Irã, que parece Jorge Jesus. Rapaz, Esse é o Flamengo. Parece mesmo. Que a propósito, tá vendo como eu amo a educação e o professor Lucas e vocês? Daqui a pouco tem jogo do Mengão, meu time, e eu tô aqui. Para com isso. Isso é chantagem emocional, né, Lucas? Então, aí com a lógica da tábula rasa, né? Nós não somos nada além daquilo que a educação nos proporciona, nós não somos nada além daquilo que a experiência nos proporciona. Então, como eu estava vendo agora nas Olimpíadas, só para ilustrar, pensei agora, até foi no improviso, que algumas pessoas dizendo assim, não, houve uma teoria conspiratória que a menina lá do surf, né, acho que é a Tati Weston Webb, né, disseram que os jurados ficaram putaços com ela, inclusive os americanos, porque parece que a ela foi oferecida a possibilidade de disputar as Olimpíadas pelos Estados Unidos. Embora ela seja nascida no Brasil, no Rio Grande do Sul, mãe brasileira e pai inglês, portanto, ela poderia ter tripla nacionalidade. Ela é brasileira no critério jus soli, nasceu aqui, e jus sanguine, a mãe é brasileira. E foi morar nos Estados Unidos. E alguém poderia dizer, aí alguém no Instagram colocou assim... Ela morou no Havaí desde a infância. Então, aí disseram assim, mas ela não é americana, porque o pai é inglês e a mãe é brasileira, nasceu no Brasil. Gente, empiricamente falando, como o John Locke pensa, é óbvio que ela é americana também, e talvez muito mais americana que brasileira. Porque onde ela foi criada, onde ela se fez gente, como é que ela se inseriu no mundo? John Locke diria que ela era uma folha em branco quando foi para lá, os 7, 9 meses, não sei, e o inglês dela, o inglês americano, o português dela, um português, eu diria até caricato. Macarrônico. Macarrônico, é? Você usou a expressão do Regis Tadeu, né?
Esse Tadeu que fala que os fãs do Menor têm um inglês macarrônico, os fãs brasileiros. Aí Exatamente. veja, figura, eu gosto de gente, eu gosto dos polemistas, né? E aí veja, então, empiricamente nós somos aquilo que a experiência nos proporciona, saca? Então, o John Locke, ele vai pensar exatamente essa perspectiva. E outra coisa importante para usar o John Locke, que aí pode estar no plano B ou C e até para uma próxima aula, é a ideia de tolerância, cara. Porque o primeiro autor escreveu um tratado, uma obra chamada Carta sobre a Tolerância. Foi o John Locke, o primeiro a propor a ideia de liberdade religiosa e o primeiro a propor tecnicamente a ideia de um Estado laico, ou Estado secular. O John Locke é categórico. Não há como existir democracia se não houver a laicidade do Estado. Porque um Estado que não é laico, ele vai prestigiar alguns grupos religiosos em detrimento de outros. Aí Exato. você pergunta, e o Brasil? Porra, formalmente, juridicamente, somos laicos. Mas se tu pegas, por exemplo, a nossa cédula, tem lá, Deus seja louvado. Se você pega, É. por exemplo, a Constituição, no preâmbulo, tem nós perante Deus. E aparentemente pode ser alguém, que histeria, isso é mimimi, né? Tá mimizento, quer lacrar. Não, cara, porque nós sabemos que aquela premissa que está lá colocada, ela valida uma religiosidade específica. Então, o primeiro a pensar que o Exatamente. Estado tem que ser laico para promover a ideia de uma liberdade e tolerância religiosas é o John Locke. Meus queridos estudantes, meus queridos presentes, era isso que eu queria proporcionar para vocês. A expertise e a qualidade sobeja de professor Irã. Eu trago para vocês agora, ó o tema que eu coloquei. Os caminhos para combater o tráfico de drogas no Brasil. É bacana. Luquinhas, você tá doido? Locke e drogas? Tô não. Presta atenção. Qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje da gente é trazer repertórios que você consiga estabelecer uma qualidade de conexão com temas. Analise essa parte, ó. A cultura da violência, por conseguinte, esse por conseguinte já caracteriza que isso aí é um desenvolvimento. Tudo bem? A cultura da violência, por conseguinte, alimenta o tráfico de drogas em terras verde e amarelas. O tema do parágrafo é: o tráfico de drogas gera violência. Nesse viés, John Locke, o filósofo inglês pai do liberalismo, em Irã, quantas vezes a gente ouviu só essa caracterização de John Locke? Diversas, né? Pregou a teoria da tábula rasa, segundo a qual a mente humana era como uma folha em branco preenchida apenas com a experiência. Assim, quando o usuário, confundido com o traficante, adentra o sistema prisional, ratifica a teoria lockeana, já que passa de indivíduo sem delitos a possível criminoso. Gente, olha que habilidade. Para tudo. Para tudo. Olha que habilidade. John Locke, o filósofo inglês pai do liberalismo. Qual é a teoria da tábula rasa? Nós nascemos em branco e preenchemos com a experiência. O cidadão vai para a cadeia. Ele está em branco. E aí ele vira preenchimento com uma tábula rasa. Então, é contraditório o consumidor ser visto como meliante, pois, quando for punido com a prisão, irá se transformar em mais um soldado do crime, voltando para a sociedade um hábil construtor de violência. Assim, separando criminosos de usuários, será possível combater uma das grandes causas dos problemas de segurança pública no Brasil, o comércio de ilícitos entorpecentes. Gente, olha aqui, ó. De azul é o repertório, de verde é a retomada do repertório. É a demonstração de que se está se utilizando o repertório. Tudo bem, gente? Bota aqui no chat que você entendeu. Você entendeu que a gente precisa retomar o repertório para ele existir? Falei de Locke no argumento na sequência, falei de Locke de novo. Tudo bem? Você entende isso?
Você entende que a ideia de Locke, de folha em branco, é para toda a construção social, que o indivíduo não é especialista e passa a ser. Vocês entendem isso? Entendem isso? O indivíduo vai para o sistema prisional e aí ele se estabelece lá, ele sai de nada para tudo. Tudo bem, gente? Meu querido amigo Irã, traga Schopenhauer. Outro cara que eu gosto bastante, Eu sou fã e, dele, eu sou e, fãzão dele. e eu nem acredito que ele seja esse pessimista que pintaram acerca dele, porque Eu acho que ele é um chato. eu acho que ele é amargurado, eu diria. Eu diria que eu Exato. diria, eu diria que ele é um autor, digamos assim, contestador do seu. Ele é um iconoclasta, eu vou usar essa expressão, um iconoclasta. Para quem não sabe, iconoclasta no contexto lá da Idade Média para moderna, eram aquelas pessoas consideradas hereges que entravam na Igreja Católica e quebravam os santos, as imagens, né? Então, quebrava o ícone, iconoclasta. E foram os primeiros hereges na perspectiva da Igreja Católica e, óbvio, praticavam a intolerância religiosa. Metaforicamente, iconoclasta é aquele que serve para quebrar os ídolos, desconstruir aquelas convenções, aquelas coisas. Eu diria até que Schopenhauer, eu É vou o escrever uma palavra. surtado, é o surtado. Ele é um surtado. Eu vou escrever uma palavrinha aqui no chat, que talvez a minha dicção não ajude muito, ou vocês não consigam entender a fonética. Espera aí, só um minutinho. Pronto, escrevi. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavrinha, a doxografia. A doxografia começou com um cara chamado Erasmo de Roterdã, que escreveu um livraço. Pô, é um livro de filosofia muito cômico, mas muito interessante, chamado O Elogio à Loucura. Em outras palavras, o que é a doxografia? É quando você elogia um tema considerado infame ou irrelevante. Então, por exemplo, se eu escrever aqui, sei lá, história da burrice, e eu fizer uma apologia à burrice, dizer que estou inventando aqui, viu? Que a burrice é necessária, até por questões de parâmetros, etc., seria uma abordagem pautada na adoxografia. E o Schopenhauer, ele está nessa pegada. Porque Schopenhauer, enquanto a filosofia tradicionalmente vai falar da supremacia da razão em relação à emoção, da razão em relação ao desejo, Schopenhauer é um cara que vai dizer, influenciado pela própria tradição, por exemplo, oriental, por autores como os epicuristas, porque vocês devem lembrar que os epicuristas falavam que o caminho para a felicidade está pautado na consagração dos prazeres, né? Então, um Epicuro dizia, por exemplo, que uma vida feliz é uma vida que você sabe controlar os prazeres, de tal sorte que esses prazeres não escravizam você. E uma vida feliz também está pautada numa lógica que seria encontrar desprazer no prazer. Fora que, como o Diogo fala, ele vai escrachar Hegel, ele vai chamar Hegel de estúpido, inútil, esse tipo de coisa, né? E qual a ideia, né? O Schopenhauer, na minha opinião, a coisa mais incrível que você pode lembrar dele para a redação está num livro chamado O Mundo como Vontade e Representação. Que nesse livro, dentre várias pautas que ele considera, ele vai dizer que nós somos, sobretudo, indivíduos de vontade, de desejo. E isso é muito novo na filosofia? Não. É porque Schopenhauer acaba sendo um cara, como eu falei, iconoclasta. Ou como o Diogo fala, aquele transgressor que você lê e você sente aquela pitada de humor. Como você lê um Voltaire, que escrevia muitos contos filosóficos. Porque quando a gente pensa na questão do desejo, eu acabei de citar os epicuristas. O prazer é importante. O prazer é uma parte relevante da vida. E quando a gente fala na ideia de uma liberdade pautada no meu desejo, na minha vontade, a gente lembra de Santo Agostinho, curiosamente. Porque Agostinho vai falar do livre-arbítrio e vai dizer que nós temos esse livre-arbítrio porque nós somos portadores de vontade. A diferença é que Agostinho vai recriminar essa vontade, porque ele é um filósofo católico, né, Lucas? Então, se Exatamente. você faz mau uso dessa vontade, você acaba pecando.
errando o alvo, como diriam os cristãos. Schopenhauer, desculpa a expressão, toca foda-se para isso. Ele vai dizer que você é um sujeito autônomo no seu comportamento. Então, essa busca da vontade não pode ser reprimida. Não à toa quem ele influencia mais na frente? Freud. E qual a grande peleja de Freud? Que as nossas vontades, os nossos desejos são reprimidos. Tem até um livro muito bom dele, do Freud, chamado O Mal-Estar da Cultura ou da Civilização. Tanto faz a tradução. O Mal-Estar da Civilização, exato. Livraço, que ele vai dizer que a função da cultura e, portanto, das regras sociais é reprimir os nossos comportamentos. Mas, de maneira mais didática, para a gente resumir, porque Schopenhauer tem muita coisa foda e eu fico vomitando informações, porque é um orixá para mim também. É como ele concebe a arte, Lucas. Ele diz que a arte é um caminho que serve para suavizar as dores da existência. Então, é tipo assim, cara, a vida ela é um tanto quanto extenuante, o trabalho me gera burnout, mas eu posso ter o stream para assistir aos episódios de Breaking Bad. E aí você percebe o seguinte, Irã, porque você vê o quanto a galera que faz os heróis, a galera que trabalha com a construção da ficção, gente, com quem Schopenhauer parece? Schopenhauer parece com Wolverine, gente. Porra mesmo. A construção de Wolverine é uma construção que trabalha com a ideia de que o pessimismo... E Wolverine é um pessimista, é um chato, insuportável. A construção é trabalhar a ideia de que, assim, sem a chatice, sem o questionamento, sem a interrupção, sem a intromissão, a construção dos valores da nossa cultura não se estabilizam. Então, o cidadão foi lá, que criou o Wolverine, e fez assim, Schopenhauer vai ser um herói. É um herói de adamantio, que não envelhece nunca, porque Schopenhauer é a velhice, Schopenhauer é a chateação, o niilismo e a construção que, assim, para mim, viu, meu querido Irã, Schopenhauer é a constante, o constante questionamento. Eu acho que é a coisa mais importante dele. E outra coisa, né? Porque, assim, como a gente é muito fã, acaba meio que lembrando outras coisas. Por exemplo, numa discussão sobre uma ética preocupada com os animais não humanos, que veio à tona, sobretudo, com os veganos e um filósofo chamado Peter Singer, com um livro chamado Animal Liberation, Sim. O Schopenhauer já falava sobre isso. Ele dizia que não há como uma pessoa ser boa se não houver nela uma compaixão pelos animais. Claro. Porra, como é que um cara desse é pessimista? Sim. Eu acho que ele é contundente. Eu acho que ele é contestador. Exato. Né? Mas dizer que ele é pessimista... E outra, embora ele entenda que a vida seja um grande ciclo entre o desejo e o tédio, porque ele fala que nós somos seres entediados, mas aí nós desejamos algo, mas quando a gente alcança aquilo que a gente deseja, aí volta esse eterno retorno, para usar uma expressão do Nietzsche. Tipo assim, né? Conseguir. Tipo aqui, eu sempre brinco com os meus alunos aqui em Aracaju, né? Eu tenho o privilégio, né, de trabalhar nas principais escolas. E às vezes uma ou outra me chama que eu trabalhei e às vezes não tenho o horário. Aí eu brinco assim, né? Eu vou virar um Schopenhaueriano entediado, porque eu penso, o que é que eu posso atingir mais? No meu métier. Então você deseja, mas depois você se conforma, entedia. Depois deseja de novo. Esse eterno retorno é angustiante. Exatamente. E aí Schopenhauer para finalizar pelo menos a minha ponderação, um teórico da angústia. Sim. E o que é angústia? É a crise existencial. Eu gosto muito de uma expressão de um filósofo, Heidegger, que ele diz assim, a angústia é a disposição fundamental do homem perante o nada. Como assim perante o nada? Nada faz sentido, cara. E essa ideia da angústia schopenhaueriana influencia Nietzsche. Só que Nietzsche também não é pessimista. Porque olha que fala de Nietzsche que eu acho primorosa, Lucas, galera. Nietzsche fala o seguinte, aquele que tem motivos pelos quais viver suporta qualquer adversidade. E tem uma coisa que a gente pode acrescentar também, que é a seguinte, angústia é uma expressão no castelhano, no espanhol, que é a seguinte, angusta é aquela estrada que está ficando cada vez mais estreita.
Angústia é o estreitamento do emocional, né? Então, a ideia de angústia é quando o indivíduo está sendo amassado pelo contexto. Pô, perfeito. O cara é um poço de cultura, né? Esse letrólogo e especialista em heavy metal. Para com isso, Fernando. Você é Olha, um. é sério, ô Lucas, eu achava que eu conhecia heavy metal, até conhecer você. Para com isso. Gente, olha só, Irã é um profundo, amistoso, amigo, amoroso. Então ele vai ficar me elogiando, eu vou ficar elogiando ele, porque ele é o cara, ele é o professor de filosofia e sociologia que, para mim, em muitos anos, transforma essas disciplinas em algo prático. O problema da filosofia, da sociologia, é que o ensino delas é drástico, é difícil, é maçudo. Aí esse cara pega a filosofia e sociologia e transforma em filmes de heróis, transforma no dia a dia, transforma na nossa fala. Por isso que ele é um monstro e todo mundo ama ele. Porque ele consegue fazer a filosofia ser algo, ó, palpável. Eu vou Como é tirar que até não a fica, câmera que eu fiquei envergonhado, encabulado, licença. como é que não fica fã desse cara? Aí eu fiz essa maluquice aqui, ó. A solidão do homem, mesmo em grandes concentrações urbanas. Ah, Presta foda. atenção. Hã? Foda. Foda, porque assim, isso é muito FUVEST, isso não é muito Enem, a gente deu uma ida, FUVEST, Baiana de Medicina, também fizemos o NIT de Aracaju, uma ida em umas questões mais filosóficas. Aí a gente diz assim, o filósofo polonês Arthur Schopenhauer é autor da Anedota do Porco-Espinho. Ah, tem isso também, é verdade. Rapaz, sabe o que é legal? Porque eu sempre tento trazer algo que não dá para falar tudo, né? É. Ela Só uma sugere que... pergunta, só deixa eu atrapalhar a sua epifania. Você leu o Karnal? Sim, claro. Foi lá, não foi da solidão do Porco Espinho, foi isso? Sim, eu já gostava disso. A veio trouxe, fantástico. Ah, muito bom. Né? Ela sugere que o homem, socialmente, é como o referido animal, pois, apesar de se aproximar dos outros, os espinhos, seus defeitos afastam a convivência humana. Repertório, né? Apesar da reflexão feita, retomada do repertório. Um indivíduo contemporâneo é incapaz de escapar da solidão por ser diminuído, por ter diminuído sua capacidade de interação, ainda mais em grandes concentrações urbanas, é realidade passível de mudança. Nesse sentido, salutar diminuir dois pontos, duas ideias: a resistência por interações coletivas e a superficialidade das redes sociais. Ó. Solidão, homem, grandes considerações urbanas, todas as palavras do tema. Meu querido Iranzinho, não sei se você sabe, porque você está na sua área, mas quando o estudante vai escrever a redação do Enem, ele precisa colocar na introdução todas as palavras do tema, para mostrar que ele compreendeu o tema. Porque a redação do Enem Para hoje, mostrar que ele não vai tangenciar, digamos assim, né? exatamente. Porque a redação do Enem hoje, ela precisa que o estudante seja altamente objetivo. Aí hoje tem homem, tem solidão, tem grandes concentrações urbanas. Então, ó, apesar da reflexão feita, é a retomada do repertório, porque ainda tem isso. Quando você usa o repertório, você precisa mostrar que você está usando-o. Meus estudantes aqui estão carecas de saber isso. E aí eu acrescento aos seus estudantes, que já sabem com certeza, pelos grandes professores de Aracaju, mas ratifico, não pode esquecer de se referir ao repertório. Ô, Aí eu trago... Lucas, não, Diga, desculpe, finalize. É só um diga, momento. diga, diga, diga. Não, é só um adendo. É porque quando você colocou esse tema, volta aí rapidinho, por favor. Só na parte do tema. Pronto. A solidão do homem, mesmo em grandes concentrações urbanas. Nós temos muitas discussões na sociologia urbana. Para quem não me conhece, eu flerto tanto em filosofia como em sociologia. São duas áreas que eu gosto bastante, né? Navego, né? E na sociologia urbana, nós temos uma nomenclatura que ela veio, na verdade, da psicologia social,
mas que é amplamente utilizada por nós da sociologia, que é o efeito blasé, o comportamento blasé. Então, não sei se todos estão familiarizados com essa linguagem, ou individuação, que é basicamente isso que o Lucas falou, que é você estar no meio de uma multidão e ainda assim, certo, se sentir só, isolado. Então, o Bauman, para ajudar, depois eu botei no chat agora, criou uma expressão, um léxico, né, chamado multidão solitária. Multidão solitária. Que é essa lógica, na verdade, é de um autor chamado George Riesman, mas ninguém vai lembrar, então pode citar que é Bauman. Aí ele trouxe, né? O Bauman é um grande comentarista. Tem conceitos do Bauman? Tem, mas ele é, sobretudo, um grande comentarista. Como o Foucault trouxe o panóptico de Jeremy Bentham, né? Jeremy Bentham, o panoptismo, perfeito, do utilitarismo, perfeito. E aí, se você for notar, né, o Durkheim trouxe coisas do Hobbes, né, o Weber do Locke, assim vai. Gente, não dá para lidar com o Irã sem estudar, porque o cara estuda, é preciso estudar também. Que é isso. E aí, veja, a lógica da mudança solidária é isso. Aí ele dá o exemplo da estação de metrô, que vai gerar uma outra coisa também, que é a invisibilidade social. Claro que eu sei que eu estaria tangenciando, mas aqui a gente está pensando em possibilidades, né? Isso. E aí eu lembro de experimentos da invisibilidade social. Tem um famoso que envolveu o YouTube. O YouTube estava na sua cidade natal, que acho que é Dublin. Dublin. Não sei. E os caras estavam fantasiados de músicos de rua. Ninguém sabia que era o YouTube. Estavam numa estação de metrô lá em Dublin. E tocando músicas de YouTube na mesma qualidade, pessoas passavam indiferentes. E, de repente, quando eles vão tirando aquela roupa, né, a fantasia de que eram músicos de rua, né, artistas urbanos, aí todo mundo começou a criar aquele holofote, tirar foto, fazer selfie, porque percebeu que era o tio. Então, veja, era um cidadão qualquer. Então, esse efeito blasé, que é um comportamento de individuação, foda-se o mundo e a sociedade, que importa sou eu, ele gera essa coisa de uma multidão solitária. Você está frente à multidão, inserido nela, mas você se sente exatamente no seu próprio mundo. Então, isso pode gerar, inclusive, claro que é outro rolê, né? Mas a invisibilidade social. Irã, recentemente, inclusive, John Bon Jovi foi lá na França. A filha dele mora na França, né? O John Bon Jovi, ela trabalha lá, estuda lá. E aí ele estava lá, aí ele foi a um karaokê que é dedicado a ele. Aí o pessoal vai para esse karaokê para cantar música de Bon Jovi. Ele se mascarou todo, se paramentou todo, foi lá, cantou várias músicas, várias músicas. E aí depois ele tirou a máscara e o pessoal comemorou. Né? Essa coisa do relativismo do real é muito importante, é muito interessante essa discussão. E o Schopenhauer, quando ele fala da solidão, a solidão é um fenômeno fantástico da contemporaneidade, porque a pós-modernidade faz com que nossa socialização ela seja facultativa. A gente não tem mais de socializar. Perfeito. É uma escolha. E aí a solidão vem da falta de presença humana, que não necessariamente é uma exclusão do indivíduo, mas é a escolha do indivíduo. Gente, isso aí a gente passa 3 dias conversando. Porque a ideia de solitude, solidão, escolha ou não escolha, perpassa pela ideia da falta de contato do indivíduo. E hoje nós temos grandes considerações urbanas, mas temos recursos que são os seguintes. Você, meu estudante de Irã, pessoas que estão aqui agora, maravilhosas, acompanhando essa live, você não precisa de mais nada para não sair de casa. Você paga suas contas de casa, você pode ver filmes em casa, trabalhar em casa. A aula agora mesmo. Exato. Gente, nós temos um processo que é angustiante. As pessoas que não se socializam, elas podem não se socializar. E nós temos essa questão. Qual mundo nós queremos para a socialização? É complexo. Olha aqui, ó. O filósofo polonês Arthur Schopenhauer é o autor da Nota do Porco Espinho. Ele sugere que o homem, socialmente, é como um refém animal, pois, apesar de se aproximar dos outros, os espinhos, seus defeitos, afastam a convivência humana. Apesar da reflexão feita, os indivíduos
o indivíduo contemporâneo, é incapaz de escapar da solidão, por ter diminuído sua capacidade de interação, ainda mais em grandes concentrações urbanas. É realidade passível de mudança. Nesse sentido, é salutar diminuir a resistência por interações coletivas e a superficialidade das relações. E, gente, isso aqui é mais FUVEST, um bônus para a galera que está aqui esperando isso. Mas eu te digo, é uma questão importante, salutar, filosófica e atual. Meu querido amigo, maravilhoso Irã, falará agora de Jean-Paul Sartre. Eu só queria voltar lá rapidinho, porque eu lembrei, até coloquei no chat agora, a respeito ainda do Arthur Schopenhauer, estava tentando lembrar a frase. Aí, quando você falava, eu até busquei aqui. Olha a frase dele para ratificar o quanto ele curte, né, essa coisa da solidão. E aí está aí a frase, né? A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Então, para você ver como ele é um cara que corrobora com essa lógica de que a solidão ela é edificante para o ser humano. E aí a gente poderia pensar, né? É claro que a sociabilidade tem mudado. Hoje é muito mais comum a gente resolver coisas, sei lá, em casa, como o Lucas havia falado, essa coisa de não precisar, por exemplo, de um caixa no supermercado, porque você tem um atendimento lá automático, e a falta, para quem anda de busão lá, a figura do cobrador. Mas aí eu lembrei, e aí Lucas vai pegar referência, eu gosto muito de um músico do rock progressivo chamado Steven Wilson, e tem um disco dele que ele fala de um caso muito triste que aconteceu na Inglaterra, ele é inglês, de uma moça, eu não lembro o nome dela agora, se o Lucas lembrar pode falar, mas eu fico devendo a vocês, para não falar bobagem, mas uma moça que havia morrido e só foi descoberta, só foi reconhecida a morte dela depois de um bom tempo, dada essa lógica da fragilidade das relações sociais, como diz Bauman, né? Dessa coisa da individuação. Irã, deixa eu acrescentar a você, porque você trouxe um exemplo mais antigo. Eu vou acrescentar a você e aos nossos estudantes uma referência mais nova. Eu não quero dar spoiler, mas quem aqui assistiu Round Six, o final, o último episódio, trabalha justamente essa simbologia de como nós somos descartáveis. Gente, não vou criar o contexto para você não ficar angustiado com spoiler, mas o último episódio traz uma cena que é a seguinte: uma pessoa, um idoso, ele por algum motivo, num local muito frio, ele cai no chão. Ele cai. Ele teve um ataque cardíaco, ou ele teve uma vertigem, ou ele passou mal, ele cai no chão. E aí os personagens da cena apostam quanto tempo vai demorar para alguém vir e salvar essa pessoa. Gente, ó, demora. Demora. Nós, seres humanos, diz isso Maffesoli. Não sei se você lembra, meu querido. Maffesoli diz assim, mais do que... Porque ele brinca com a frase do Chaplin, né? Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Aí o Maffesoli brinca. Mais do que a atualidade, o futuro precisa de humanidade. E essa frase que ele fala é brincando com essa ideia. Hoje nós somos descartáveis, gente. A morte é muito descartável. Todo mundo diz assim, vamos viver cada dia como se fosse o último. Eu brinco com essa ideia, eu digo assim, ó, só se morre. Todo mundo fala assim, só se vive uma vez. Eu brinco com a ideia, só se morre uma vez. Todos os outros dias, a gente vive. E é a brincadeira que se estabelece. O que acontece naquela cena é que nós não conseguimos mais ver o outro como alguém empático, alguém como nós. E aí, nosso querido Irã falou no início, o homem é lobo do homem, e o Hobbes não é datado, porque sabe o que é legal, Irã? Hoje a gente pensa assim, pô, Hobbes, século XVI,
Para com isso. Infelizmente, ou felizmente, ou infelizmente, não sabemos, Hobbes não é datado. Ainda é isso, viu? O Homem Lobo do Homem. É atemporal, né? É a temporada. E vou usar uma expressão que eu adoro, nesse diapasão, que é uma expressão da música, né? Que você falou a respeito agora, eu posso também suscitar Marx, porque Marx, a despeito de qualquer crítica que exista à profecia marxista de comunismo, etc. E tal, mas Marx, eu sempre brinco, Marx ele fez excelentes diagnósticos a despeito de ter feito trágicos prognósticos, digamos assim. Então, uma frase que eu gosto de mencionar. Mas essa ideia da desumanização do outro, o Marx já falava quando ele considerou o conceito de coisificação do trabalhador. Ô, meu amigo, deixa eu fazer uma exceção a essa sua fala, Por favor. bem rápida, bem rápida. É triste, olha o que eu vou dizer. Como é uma live nossa, não existe escola nem patrão, a gente pode dizer o que a gente quiser, mas é triste a gente falar de Marx e ter de justificar porque a gente está falando de Marx. Mas você se acostumou a isso, e eu não estou lhe repreendendo, eu estou lhe endossando porque eu também faço isso. Se nós precisamos falar de Marx, a gente precisa se justificar. Que mundo é esse que um pensador... E a gente pode questionar todos os pensadores. Você, até agora, nesse momento da nossa aula, já questionou vários pensadores. Você já questionou Schopenhauer, disse que ele não era pessimista. Você já falou de Hobbes. Nós questionamos os pensadores, mas é triste numa sociedade do conhecimento que a gente precise justificar por questionar um pensador. Me perdoe. Obrigado. E não, e diante disso, aí você deixou, desculpa a redundância, deixou outra deixa, que eu lembro do Voltaire, que é um dos meus escritores favoritos, né? Já li muita coisa de Voltaire, não sei o que eu não li. E Voltaire costumava dizer o seguinte, que é ridícula a situação de alguém que critica algo que confessa não conhecer, ou critica algo que confessa não ter lido. Parece até aquele Paulo Francis, né? Quando perguntava para ele, tal filme, ele não vi, não gostei. Então virou uma ignorância, por exemplo, as pessoas não leem determinado autor, isso serve para autores do espectro de direita ou de esquerda, pouco importa. Eu vou dar um exemplo de um autor de direita que eu li e gostei muito a propósito, que é o Jordan Peterson. Jordan Eu Peterson. gostei muito de ter lido 2 livros do Jordan Peterson, que é um psicólogo e tal. E aí, certa feita, eu estava lendo, postei alguns trechos do livro, e um colega do espectro da esquerda, que eu me considero progressista, inclusive, ficou assustado em eu ter colocado no Instagram uma referência a Jordan Peterson. Se você está lendo Jordan Peterson, aí claro que sim. Eu sem entender, disse, porra, sim, você também? Ele, Deus me livre, odeio. E eu perguntei, e o que você leu dele? Ele, nada. E outro contexto bizarro, fui eu falando de Gilberto Freire, Casagrande Senzala, Sobrados Mucambos, Democracia Racial, e uma colega disse, não gosto dele, ele é utópico. Aí eu já imaginando a ojeriza a Paulo Freire, disse, você deve estar confundindo Gilberto Freire com Paulo Freire, lá é isso mesmo. Então, assim, cara, é uma consagração da ignorância, sabe? E, sobretudo, o estigma, para usar aquela expressão do Goffman, né? Se é algo de outro espectro identitário e não faz parte do meu viés de confirmação, eu hostilizo. Então, cara, é bizarro. Então, Marx, eu acho um excelente diagnóstico em relação à condição do trabalhador. Não, ele inspira, bicho. Depois, Franz Kafka, Metamorfose. Sim. Emile Zola, Germinal. Sim. O Irã, meu querido amigo, eu estou brincando ultimamente, dizendo assim, a burrice devia pagar imposto. Pô, se pagasse, acho que a gente ia tributar ainda mais, viu? As pessoas precisam ser responsáveis por sua burrice. Porque, assim, conhecimento se trata de leitura, deglutição, estruturação e falação. Aí as pessoas olham, aquele autor, Arthur Schopenhauer, pergunta para o do lado, para o do outro,
Quem é essa porra? É de esquerda? Eu odeio. Então, isso chama-se burrice. Porque a burrice retrata a ideia de que a reflexão e o pensamento elas precisam ser deglutidas e refletidas. Eu li recentemente agora um livro enorme de Thomas Minsky, século XVI, que fala da reforma agrária na Alemanha. Por quê? A Europa tem um problema sério com a reforma agrária e eu precisava entender, por discussões, por reflexões, o que é que acontece lá. Criticar, meu querido Irã, faz parte do processo da existência do conteúdo, a existência da reflexão. Mas hoje ficou naturalizado a ideia de que o outro, se me diz algo que não me agrada, eu não aceito. Isso chama-se pós-verdade, viu, meus lindões? 2016, expressão mais falada no mundo. Pós-verdade é o seguinte: pós-verdade é a ideia de que eu aceito o que me acomoda e, principalmente, o que eu aceito e o que eu concordo. Se eu não concordo, está errado. Boa. Boa mesmo. O próximo é. O próximo, Sartre. Porra, velho, muito bom. Esse cara é um fenômeno. É outro cara que eu gosto bastante. Indico a vocês, veementemente, quem gosta de literatura mais densa, com fluxo de consciência, intimista, que leiam A Náusea. A Náusea é uma obra fenomenal desse existencialista marxista Jean-Paul Sartre, que é o único cara que eu, pelo menos, conheço que negou o Nobel. Ele havia ganhado o Nobel de Literatura pelo conjunto Sobra Literária, porque Sartre escreveu tratados de filosofia, como O Ser e o Nada, escreveu o Existencialismo e o Humanismo, dentre outros textos, mas também se consagrou na literatura, escrevendo Entre Quatro Paredes, onde tem aquela frase famosa que você já deve ter ouvido falar, né? O inferno são os outros, que tem tudo a ver com o que o Lucas falou agora. É essa ideia de execrar uma persona que está fora do meu círculo. E, portanto, não é da minha tribo, digamos assim, não é da minha horda. Então, eu faço aquela crítica mais desconstrutiva mesmo, né? Então, o Sartre é um fenômeno. E qual a ideia do existencialismo? Que é uma coisa que vem antes de Sartre. Autores como Soren Kierkegaard, que foi um dinamarquês cristão, no mesmo momento de Sartre, outro autor que eu sou apaixonado, Albert Camus, vai ser também o existencialismo. E, basicamente, o existencialismo vai estudar a condição humana, sobretudo após, digamos assim, os eventos da Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Eu sempre lembro os autores da Escola de Frankfurt, a exemplo de um cara chamado Theodor Adorno, que ele se pergunta, viu, Lucas, qual o sentido da vida, da existência depois de Auschwitz? Qual o sentido da existência da vida após Dachau, os campos de concentração e extermínio? Então, é a condição humana por um fio. E aí ele retoma a ideia da angústia, que vem com Heidegger, vem com Schopenhauer, Nietzsche, etc. E qual é a lógica que eu gosto muito de Sartre, né? Sartre é um existencialista, certo? Ele quer entender a angústia, a náusea, a condição humana, as agruras da vida, mas ele traz um adendo que é essa coisa do marxismo, e, portanto, da ideia revolucionária. Ele diz que, basicamente, a liberdade é uma tônica inegociável da humanidade. Então, uma frase do Sartre que ele fala: eu sou condenado a ser livre. Porra, essa frase, por mais contraditória que ela aparente ser, ela faz total sentido. Porque você pergunta assim, não, Irã, meu filho, me tira a dúvida. Se você diz que é condenado a ser livre, você é condenado ou livre? Porque essas coisas não dialogam. Pois é. Qual a ideia de Sartre? Ele vai dizer que você foi condenado à existência, dado que você não pediu para nascer, você não pediu para viver no Brasil, sobretudo na época pós-pandemia, de tanta polarização política, de tantas crises, etc. Você não pediu. Mas, dado que você veio à existência, é como se você tivesse total liberdade para conduzir sua vereda, para conduzir sua trajetória. Então, Sartre é um cara que vai dar muita
mas muita relevância a figura do comportamento político, o que na tradição marxista a gente chama de praxis. Praxis, eu escrevi aqui no chat para vocês. Praxis, que para Marx, claro que é uma palavra que vai ser utilizada de maneira distinta por diversos autores, mas na conotação mais comum é a da tradição marxista, e praxis é o próprio ato revolucionário. Então, Sartre vai dizer que a vida em si é um ato revolucionário. Porque você surge num período, numa época, poderia não ter surgido, você lutou contra diversos espermatozoides, e de repente aqui você está, e você é o capitão da sua própria nau, você é o arquiteto da sua própria fortuna. Aí você vai dizer, porra, isso é muito romântico. Não necessariamente. Aí você vai dizer, por que é romântico, né? Porque e alguém que nasceu na escravidão? Estava vendo recentemente, Lucas, mais uma vez, minha namorada não tinha assistido, a gente estava vendo um filme esplendoroso, mas muito pesado, chamado 12 Anos de Escravidão. Até uma produção do Brad Pitt, baseada em fatos. Que um cara que viveram nos Estados Unidos do século XIX, a parte do norte já era abolicionista, certo? E a parte do sul continuava ainda com a escravidão. E um rapaz chamado Solomon, sei lá das quantas, que vivia no norte, musicista, já negro, já havia nascido numa estrutura de liberdade no norte. Ele foi contratado para serviços musicais, porque ele era violinista, no sul. Brother, nisso que ele vai, baseado em fatos, certo? Uma história real. Ele vai para o sul, ele é sequestrado e vendido como escravo. E aí ele depois nasce. Ele já era livre, né? E já era livre, ele nasceu num contexto livre, pô. Tinha família linda, seus filhinhos e tal. Saiu para ganhar pão, exerceu um ofício que, para mim, é uma vitória sociológica. O cara ser um musicista de música erudita, como alguém negro, no século XIX, nos Estados Unidos, que é um lugar bizarro. É só lembrar da segregação lá, da apartação, né, e a luta dos negros em relação aos direitos civis. E ele é escravizado, porque ninguém acreditava nele. E que lugar? Foi nos Estados Unidos. Ele vai para piorar, Lucas. Boa pergunta. Mississippi, né? Ele vai para Washington. Ele vai para Washington, que já era a capital dos Estados Unidos e que ainda não era uma unidade federativa que tinha o dispositivo da abolição, ainda era escravocrata. Aí ele é vendido. Quarentino, né? Desculpe. Quentin Tarantino, né? Não, aí o do Tarantino é Django. Sim. Django Livre, que tem essa pegada também. Mas esse filme eu não sei do diretor, mas voltou ao catálogo da Prime, 12 anos de escravidão. Porra, aí o cara fica 12 anos escravo, ninguém acredita nele, ele vai dizer o tempo todo, cara, meu nome é fulano, eu sou livre, e a galera, para ganhar dinheiro, pratica essa atrocidade. Não, seu nome não é esse, você é escravo. Aí ele é vendido. Então, veja, aí você pergunta, qual foi o link que eu quis fazer? Pô, Irã, mas como é que você vai dizer que alguém como ele é livre? Então, Sartre vai dizer que essa liberdade é existencial. E apesar das dificuldades de cada tempo, apesar das adversidades de cada sociedade, ainda assim ele é livre, considerando os aspectos daquela sociedade. Ele poderia se rebelar, tipo Spartacus. Ele poderia fazer como zumbi, e aí vai ter essa resistência, aí construir um quilombo. Então, claro que Sartre não é idiota, e vai dizer que mulheres, historicamente, têm a mesma liberdade que um homem. Essa liberdade ela é relativa. Mas ele disse que a liberdade é aquilo que essencialmente caracteriza o ser humano. E note que tem a ver com o que eu falei no começo da aula. Conhecereis a verdade vos libertará. John Locke, a liberdade. Sócrates, sair da caverna, se libertar dos grilhões da ignorância, dos grilhões do preconceito. Então, a liberdade é uma tônica que volta à filosofia. Então, enquanto alguns filósofos vão dizer, não, a importância é o conhecimento especificamente, a importância é a felicidade, Sartre vai dizer, o importante é você consagrar a sua liberdade. E aí ele inverte, para a gente adiantar, meu maravilhoso Lucas, uma frase do Descartes. O Descartes criou aquela máxima do racionalismo, que é um autor que a gente pode trabalhar em outro momento. O Descartes fala assim, penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Sartre, no insight marxista, no eureka marxista, ele fala, não. Existo, logo penso. Exatamente. Porra, aí o que é que essa frase significa? Gente, primeiro eu preciso comer. É aquela pirâmide de Maslow, né? Pirâmide das necessidades. Vocês conhecem a pirâmide Exatamente, de Maslow. Que ele vai dizer, primeiro você precisa ter as necessidades básicas. Para depois
para depois chegar lá. Então, primeiro eu preciso comer, beber, dormir, para depois ter autoestima. Então, primeiro eu preciso... E quando o Sartre faz isso, é uma das coisas, Vira, desculpa me interromper, é uma das coisas que as pessoas não entendem muito bem. Quando ele remonta Descartes, ele não está desqualificando Descartes. Ele está produzindo a partir de Descartes. Claro. Eu amo Nietzsche. E um dos melhores livros que eu li na minha vida se chama Ecce Homo, Eis o Homem. Exatamente. E Nietzsche tem uma parte que ele fala assim, eu decorei essa frase, porque eu sou o cara que vocês, Lucas, me conhece de algum tempo, sabe que eu gosto de postar as frases no Instagram, né, e tal. Isso. E elas ficam aqui na cachola, eu lembro. Eu sou péssimo para decorar números, até meu CPF, mas frases estão aqui, na minha cachola. Tipo Mozart. É o que precisa, você é professor, é mais importante que o CPF. Tipo Mozart. Mozart fazia composições por demanda para os fidalgos, para a nobreza, né? E ele bebia pra caralho, e uma vez perguntaram, Mozart, cadê a música que eu comprei, né? Que eu encomendei, aí Mozart falou, tá aqui. Ele só não tinha feito a transcrição. Aí tá uma frase de Nietzsche que ele fala assim, o pior de todos os discípulos é aquele que permanece para sempre discípulo do seu mestre. Ixi. Puta frase, cara. Então é o que Lucas falou, para mim é uma honraria. Para mim o cara chega assim, eu fui aluno, eu sou, não aluno, né? Sou discípulo de Descartes, porque Descartes é um cara lá do século XVI e tal. Pô, gosto de Descartes. Aí eu sou Sartre, século XX, 1900 lá vai. Porra, isso é uma forma de honrar o autor. Sim. Questionar, mudança de paradigma, né? Quer então, dizer que ele é a referência para uma nova virtude. Exato. Porque o conhecimento é isso, é a revolução dos paradigmas, como a gente vê na epistemologia. Exatamente. Essa ideia de que, senão o conhecimento seria estanque, né? Então, veja, a ideia do Sartre é, primeiro, a existência, ela precede a essência, porque primeiro a gente existe. Precisa primeiro, as condições materiais de existência, elas precisam primeiro ser efetivadas, para depois o intelecto, o conhecimento, assim vai. Mas aí, Lucas, o tema? Meu querido amigo Irã, olha que maluquice eu fiz. Eu relacionei Sartre com o combate ao preconceito linguístico no Brasil. Olha como é que eu escrevi aqui, ó. Cada palavra tem consequências e cada silêncio também. Essa é uma frase também boa, do Sartre. O pensamento do francês Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, evidencia o poder da palavra e do discurso. Entretanto, meus amigos, meus lindões aqui presentes, não esqueçam que o repertório, ele é uma construção que precisa ser validada. Esse, entretanto, aqui, não esqueçam, ele é sempre um operador argumentativo. O que é um operador argumentativo? Ele está aqui para já evidenciar a frase, o contexto seguinte. Quando eu digo, entretanto, eu vou negar ou eu vou trabalhar, reorganizar o que foi dito antes. Então, se Sartre diz que cada palavra tem consequências e o silêncio também, o entretanto já diz, não é bem assim. Quando eu leio isso, como corretor, eu já sei que algo mais interessante vai ser dito. Lucas, se você fazer uma pergunta como aluno? Sim. É uma questão técnica ou estética essa preferência, por exemplo, em após o ponto, ser entretanto e não no entanto? Ou é bobagem, sinônimo? Não, são sinônimos. No entanto, entretanto, contudo, todavia, não obstante, ocorre que tudo Tá. São sinônimos. Mas, aproveitando sua pergunta, o entretanto, aqui, é um enfatizador da tese. Porque quando eu digo entretanto, eu estou dizendo o que foi dito antes, eu vou contrapor. E aí, quando eu trago o pensamento de Sartre, a fala diz assim, numa sociedade sem educação, a expressão dos incautos, gente incauta quem não teve educação, é evidenciada pelo pensador, é reprimida pela presença de preconceito linguístico, o que precisa de combate. Olha só, trouxe aqui, na sequência, o tema preconceito linguístico, trouxe combate, e me referi à sentença, me referi ao repertório de Sartre.
Para incluir a população, para incluir a população de falar socialmente privilegiado no Brasil, é importante pensar sobre o excesso de valorização da gramática normativa e os impactos da dignidade dos desinstruídos. Ô, Meus Lucas, esses amores, 2 pontos é facultativo, né? Após o sobre? não, é um recurso. É porque na competência 1, meu querido, lindo, maravilhoso Irã, você perguntou agora, eu não sabia, mas me dá o espaço da propaganda. Ótimo. A competência 1, ela tem 2 funções, mas os estudantes só sabem uma. Qual é essa uma? Gramática e desvio de escrita. Só que a segunda obrigação da competência 1 no Enem é trabalhar os recursos de fluidez da linguagem, como os 2 pontos, meu querido amigo Irã, como os travessões, como os verbos irregulares, como a formalidade, inversões sintáticas. Nós precisamos, para ser melhores escritores, termos recursos que nos denotem sermos especialistas, sermos excelentes escritores da língua. Aí a gente precisa ter aula. Não, inclusive, só volte rapidinho, Lucas, só para comentar uma coisa que pode ser aparentemente tola, mas no meu julgamento não é. Nunca é. Você utilizou aí a palavra incauto. Perfeito. Por que eu estou fazendo Incautos. essa menção? Porque se você, pelo menos na perspectiva sociológica, se você colocasse aí inculto, isso seria um erro crasso. Porque o inculto, do ponto de vista antropológico, é aquele que não tem cultura. Só que tem um Não detalhe. existe quem não tem cultura, né? Pois é, só que, vamos para John Locke. Se você atravessou, né, a folha em branco, passou a contrair, adquirir experiências, portanto, valores, visões de mundo, você não é inculto. Você possui cultura. Exatamente. É por isso que, tecnicamente, para o viés sociológico, você não pode falar assim, Lucas é culto. Porra, claro, ele tem cultura. O indígena é culto. O cara Todos têm. pode curtir o som que for. Senão você vai cair naquele preciosismo brega de um cara que eu sou fã na música, mas como pessoa é um lixo, que é Ed Mota. Eu sou fã da música dele, mas ele é um imbecil. Ele é Sim, um exatamente. PNC, traduz aí o que é PNC. Então ele diz assim, tipo, não, isso é culto, isso é inculto. Cara, porra, Não tá, existe isso. quebra-barraco é culto, porque é cultura. Agora você pode especificar cultura erudita, contracultura, cultura de massa, cultura Cultura popular. popular, Aí é outra história. Mas gostei do perfeitamente. incauto, porque se você coloca inculto, é de um preciosismo, é de um preconceito, né? Ô, meu E, querido Irã, pô, nós somos nordestinos. Existe cultura maravilhosa, mais expansiva e absurda do que Luiz Gonzaga, porra, não, cara. É o do que nosso Alceu Beethoven, Valença, é né? nosso Chopin. Vai lá, continue. Nosso Chopin, exatamente. Porra, hoje tá ouvindo Zé Ramalho, cara. O Sim, Headbanger. Não, nada, Zé nosso Ramalho. bar, É, é nosso bar. Belchior, que é nosso Bob Dylan. Perfeito, perfeito. Gente, esse cara, putz, velho. Não, o cara Obrigado, é Irã. foda, né? Olha lá. Agora é Porra, Hannah Arendt. Meu minha Deus do céu. ídola, minha papisa, né? Gente, a Hannah Arendt é uma filósofa que costumava dizer, e isso é óbvio, eu sei, mas na época acho que nem tanto, que não há como você entender uma biografia de um autor se você não entender as adversidades pelas quais essa pessoa passou. E ela escreveu um livro muito interessante chamado Homens em Tempos Sombrios, certo? E ela vai avaliar a trajetória de Walter Benjamin, que foi um pensador da escola de Frankfurt, que era judeu e era perseguido pela Gestapo, pela SS, pela SA. E a Hannah Arendt, eu gosto muito da perspectiva dela acerca da cidadania, porque a Hannah Arendt é uma filósofa, sobretudo, da questão política, da democracia. Ela entende, por exemplo, que as mulheres só poderiam ter a cidadania pela independência, portanto, a partir do trabalho. E, para você ter ideia, a Hannah Arendt, ela, embora talvez fosse um pouco mais conservadora, digamos assim, ela vai influenciar Simone de Beauvoir,
que é uma autora que foi, inclusive, esposa do Sartre, que também vai produzir uma literatura filosófica, ficcional. Então, a Hannah Arendt, eu gosto bastante dela por algumas razões. Primeiro, eu adoro a ideia dela de cidadania, que é basicamente essa ideia de contrair direitos e deveres. E ela vai dizer que a cidadania não pode ser amputada, eu adoro essa expressão. Uma cidadania amputada é aquela em que você não tem a plenitude da possibilidade de realizar essa cidadania. Ela dá exemplo do que ela sofreu, a biografia dela foi em Tempo Sombrio. Ela foi uma autora judia, nascida na Alemanha, que depois, com as leis de Nuremberg, não confundir leis de Nuremberg, meu povo, com... Eu fiz história na época também, Lucas, então não me formei. Leis de Nuremberg com o Tribunal de Nuremberg. As leis de Nuremberg foram leis criadas lá no Terceiro Reich, né, por aquele motherfucker chamado Hitler, em que ele proibia, por exemplo, a garantia de direitos aos judeus. Proibia, por exemplo, que judeus se casassem com alemães. E se, por exemplo, alemães já natos, né, fossem casados com judeus, o casamento era dissolvido. E se, porventura, tivesse um filho desse matrimônio, o filho iria, mesmo tendo sangue alemão, para campos de concentração e campos de extermínio. Então, ela sofreu tanto com essas leis de Nuremberg, a Hannah Arendt, que ela se tornou apátrida, que é um caso que a gente chama de direito de anomalia. O cara sem pátria. E o cara sem pátria é um cara sem cidadania. Por quê? Ela fugiu da Alemanha, foi para a França, foi para a Inglaterra, não adquiriu a nacionalidade desse país e ela viveu como uma apátrida. E o que é mais interessante, hoje, quando a gente fala em totalitarismo, é uma expressão que ela criou. É uma nomenclatura da Hannah Arendt. Exatamente. Vai... Puxa, você agora, eu ia dizer isso. Né, que é a nomenclatura dela. No livro, está até aqui, As Origens do Totalitarismo. Deixa eu pegar aqui, fazer propaganda, que eu sou um leitor também. Faça. Livraço aqui. Pô, tem que fazer propaganda, a gente trabalha para isso, né? Meu pai, minha mãe e minha namorada brincam, você só gasta dinheiro com livro e comida, né? Café. Livraço. Ela vai falar nas Origens do Totalitarismo que o totalitarismo, eu vou usar uma linguagem meio nerdística agora para quem curte anime, para quem curte aí, né, a estética mais oriental, né? Ela, digamos assim, vai dizer que o totalitarismo é a versão super saiyajin, digamos assim, pegar a referência, né, dos regimes autoritários. Então, ela dá exemplo do nazismo, do fascismo. Brother, ela vai criticar muito esses regimes, mas num outro livro, que acaba sendo um adendo desse, deixa eu ver se eu encontro aqui também. Não estou vendo aqui, se eu encontrar, não estou encontrando. Mas num outro livro dela, chamado Eichmann em Jerusalém, cujo subtítulo é Sobre a Banalidade do Mal, ela fez um dossiê sobre Adolf Eichmann, e para quem não sabe, Adolf Eichmann foi um dos responsáveis por conduzir judeus nas locomotivas para os campos de extermínio, em Auschwitz. Mais de 100 mil. Foi um dos maiores fascínoras da história. Ele, Josef Mengele, Himmler, Goebbels, esses caras foram fascínoras. E ela até se angustia com aquela frase que tem lá nos portões de Auschwitz. Se você olhar os portões, que hoje é um museu, né? E lá você tem no alemão assim, Arbeit macht frei. Traduzindo, só o trabalho liberta. Só o trabalho liberta. É um desaforo para o judeu que foi escravizado. Eu até brinquei, estava até dando aula hoje numa das escolas aqui de Aracaju, onde eu estudei, tenho a honra de ser professor, que é o Colégio Arc. E aí eu falava sobre escravidão, viu, Lucas? Bem rapidinho. E eu dizia que a escravidão não é, obviamente, um mal do passado, porque nossa sociedade tem resquícios da escravidão, e de uma das coisas mais sutis e trágicas da escravidão, que é o racismo. Tudo bem? E eu perguntei, cara, para alunos bons, perguntei qual foi o último país a abolir a escravidão, e todos erraram, disseram que foi o Brasil. Gente, o Brasil vai abolir a escravidão em 1888, é o último das Américas, mas pasmem, o último país a abolir a escravidão foi a Mauritânia, em 1981. Ano que o meu Mengão foi campeão do mundo. Oh, e você usou isso para ter de falar do campeonato. Não, é um recurso de memória. Aí, onde eu quero chegar? Hannah Arendt vai falar de muito pesar, óbvio, do antissemitismo, a perseguição aos judeus, das leis de Nuremberg. Ela vai trazer uma coisa nova também, que não sei se vocês sabiam. Não foram só os judeus, foram sobretudo os judeus que foram perseguidos no Holocausto. Mas você teve lá comunistas, testemunhas de Jeová,
se opuseram a Hitler, homoafetivos. Então vai ter um combo. Só que tem um detalhe, quando ela é chamada pelo Tribunal de Nuremberg, e ela escreve o livro Eichmann em Jerusalém, que foi o cara que conduzia os judeus para os campos de extermínio, ela vai absolver eticamente o Eichmann, porque ela vai numa perspectiva utilitarista. Note que em determinado momento da aula, Lucas falou no Jeremy Bentham e a lógica do panóptico. Jeremy Bentham, assim como John Stuart Mill, são autores utilitaristas. O que é que prega o utilitarismo? Então, vocês estão lembrados? Pode comentar no chat rapidinho para a gente dialogar. Eu não curto muito monólogo, não, gente. Gosto do aluno participativo. Quem está lembrado da lógica do utilitarismo? Qual é? Falei. Alguém lembra? Pouco, né, Alan? O que é o utilitarismo? O utilitarismo, ele é muito bem lembrado quando você lembra, recorda, para falar tanto lembra, recorda, de uma reflexão chamada Dilema do Bonde Desgovernado. O que é o dilema do bonde desgovernado? O Jeremy Bentham, ele constrói o seguinte caso hipotético. Você é um maquinista de um trem, e esse trem tem você e alguns passageiros, e de repente esse trem ele perde os freios. E fatalmente ele vai colidir com uma rocha. Em algum momento. Em algum momento. E aí você tem duas possibilidades, porque Bentham vai dizer que toda ética é uma escolha entre possibilidades. Todo comportamento ético é a possibilidade de escolher. E aí você tem duas possibilidades. Uma, tipo assim, let it be, tipo Beatles, deixa ser, deixa bater, e todo mundo morre. Ou se jogue. Ou para se salvar e trazer o que eu chamo de economia do menor estrago, você desencarrilhar esse trem e jogá-lo para o lado. Só que, ao jogá-lo para o lado, fatalmente você vai matar alguns transeuntes que por lá passam. Aí a pergunta que Bentham fala, já que a função da ética é ser utilitária, é ter uma utilidade, é ser pragmática, e ela visa o melhor cenário possível, ou o menos pior de todos os cenários, qual a escolha ética que você deve fazer? Ixi. Obviamente, jogar para o lado e matar 5 ou 6 pessoas. Que não seja eu, né? Oi? Melhor ele do que eu. Digamos assim. É tipo o nordestino, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas o fato é, ela, digamos, motivada por essa perspectiva, ela tenta ter uma lógica de empatia, isso é Weber, porque Weber falava da ação social. O que é ação social? Compreender os motivos e as razões dos comportamentos que os indivíduos realizam. E qual a lógica? Ela diz, Eichmann, que era um burocrata, ele praticou a banalidade do mal. Aí chega o conselho dela. O que é a banalidade do mal? O mal é uma coisa tão banal, uma coisa tão comum, é tão corriqueira, que as pessoas podem ser, tipo Eichmann, um bom pai, ele pode ser até, inclusive, um bom filho, um vizinho massa. Bom cidadão, um bom cidadão. Um bom cidadão, o tiozão foda do churrasco, mas é um cara que pratica aquela atrocidade de maneira banal. E aí eu lembro do filme que até ganhou Oscar ano passado. Qual é o nome do filme, cara? Que mostra lá o campo de concentração. Não lembro agora o nome do filme, cara, mas ele, para mim, é um espetáculo para ilustrar isso. Que mostra o Menino do Pijama. Não, foi um filme que ganhou ano passado. Alguém lembra? Filme estrangeiro. Quem lembrar, põe aí. Que o filme basicamente é o seguinte: mostra uma família de nazistas, cujo pai, mas essa pegada do Menino do Pijama listrado mesmo, mas não é esse não. Que o pai lá da família, lá, né, o anfitrião, ele é um gestor de campo de extermínio, mostra a vida deles de boa, ele é um pai massa, não é Oppenheimer também não. Mas você está falando de Oppenheimer, né? É um pai massa da porra, um cara de boa, e do outro lado, que ele mora do lado do campo, está acontecendo zona de interesse, valeu, Isadora, exatamente, zona de interesse. Puta filme, cara. Um soco no estômago, como diz a Clarice Lispector. Exatamente. E aí mostra o que é a banalidade do mal. Então, qual é a lógica dela quando ela vai falar em a condição humana e tal? Claro, né, ela vai nessa perspectiva também de um existencialismo mais político, que nós fazemos a vida a partir do viés político, do trabalho, etc. Mas ela vai falar que, infelizmente, há certas estruturas e contextos sociais em que nós banalizamos a maldade porque é como se a gente cumprisse ordem ou simplesmente só levasse a vida, né, do jeito que nos apetece. Mas aí, Lucas, fala que já está dando horário, né?
Eu até recentemente tive dando aula na escola. Eu cheguei na escola e tinha 2, 3 estudantes falando sobre a vida de uma irmã de uma ex-estudante, que disseram, poxa, ela está se prostituindo. E aí eu montando meus aparelhos, botando meu laptop, botando os cabos, e ela diz assim, como que uma mulher, uma garota se prostitui, se deita com um homem que nunca conheceu? Na mesma hora veio o quê? Banalidade do mal. Da primeira vez vai ser péssimo. Da segunda vai ser muito ruim. Da 10ª vai ser normal. Da 10ª vai ser normal. É isso que Harent trabalha. A repetição transforma algo ruim em natural. O traficante mata um, ele sofre. Mata 2, ele se chateia. Mata 3, que merda. Mata 30, não tem mais. Não tem mais remorso. E aí eu trago para vocês o tema, o direito à infância plena no Brasil. Como é que eu trago Hannah Arendt para a infância plena? A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Essa frase aí, vocês precisam gravar, faz print, anota, faz tudo. O aforismo, que é sinônimo de citação, da filósofa alemã Hannah Arendt, evidencia a importância das garantias individuais para o equilíbrio social. No entanto, a reflexão sobre a infância no Brasil se mostra contraditória quanto aos preceitos de Arendt, o que necessita de análise. Sobre a busca pela dignidade infantil, é válido garantir maiores investimentos em educação, bem como acesso à plena saúde para crianças no Brasil. Direito, infância, plena, Brasil. Quanto aos preceitos de Arendt, retomando o repertório, ou seja, nós construímos aí o parágrafo usando Hannah Arendt. Meus amores, meus queridos, meus lindos, Irã, eu te amo, obrigado, meu velho. Idem. Precisaremos fazer a parte 2, né? Façamos. Não vai ter como terminar hoje. Agradeço todos os presentes. Aplaudam o professor Irã. Aplaudam Lucas, por favor. Muito obrigado, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar essa aula no meu canal no YouTube, que é prof.lucasrocha. Também disponibilizarei esse link, é professor Irã, ele vai disponibilizar para vocês, porque quem não viu tudo poderá ver, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Desculpem qualquer coisa. Irã, meu velho, desculpe qualquer coisa. Você é fantástico. Muito Não há pelo obrigado. que desculpar, há pelo que agradecer. Obrigado pelo encontro, pessoal daqui de Sergipe, pessoal da Bahia. Prazer. E façamos disso um hábito, né? Daqui até o Enem. Sim, Beleza? exatamente. Ó. Um beijo, minha galera. Obrigado, Irãzinho. Você é show. Valeu. Um Valeu, abraço. queridos. Boa noite, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, valeu.